Olá, tudo bem com você? Olha eu aqui, professora Aline hoje, aqui da Tarsila Anitta Educação, conversando com você sobre cartinhas Pokémon, jogos, games. Qual que é a pedagogia dessas cartinhas que tanto encantam a molecada, a criançada? Tem um porquê de trás desses jogos de cartas? Como que nós, em sala de aula, podemos utilizar cartinhas Pokémon, entre outros recursos, como intenção pedagógica? Então, vem comigo, que eu vou compartilhar os slides aqui do que eu preparei para você hoje. Bom, quem é professor sabe, principalmente de Fundamental e de Fund 2, o quão amado é esse jogo de cartas Pokémon. Essas cartinhas Pokémon, elas foram febre nos anos 2000, mas por conta de um streaming do Netflix. Ele voltou, né, na pandemia e hoje, principalmente os meninos, gostam muito de brincar de cartinha Pokémon. E como você, pai, como você, mãe, como você, professora, educadora, enfim, pode utilizar a cartinha Pokémon como recurso didático? Qual que é a pedagogia dessas cartinhas, né? É isso que eu venho falar hoje para vocês. Bom, para começarmos, né, como preâmbulo do nosso bate-papo de hoje, eu vou ler um excerto do livro O que é Educação, dessa coleção primorosa que era O que é, da editora Brasiliense. Então, tem vários dessa coleção. Esse é o volume que fala, que discorre sobre educação a priori, mas tem o que é história, o que é sociologia, enfim, é uma coleção muito boa, porque nós, seres humanos, nós sempre aprendemos. A educação é uma característica inata nossa. E aí eu me lembrei desse livro e aí eu quero citá-lo para vocês. Olhem só. Ninguém escapa da educação, em casa, na rua, na igreja ou na escola, de um modo ou de muitos, todos nós envolvemos pedaços da vida com ela, para aprender, para ensinar, para aprender e ensinar, para saber, para fazer, para ser ou para conviver. Todos os dias misturamos a vida com a educação. Com uma ou com várias, educação, educações. Então, o ser criança, que é o principal agente aí, jogador dessas cartinhas Pokémon, dentre outros jogos, é um ser que aprende com o ambiente. Rousseau já discorria lá, né, no século do Iluminismo, que o homem nada mais é do que aquilo que a educação faz. E o que é educação? É tudo. Você aprende num vídeo no YouTube, você aprende assistindo um programa da Panelinha, da Rita Lobo, você aprende numa conversa com uma amiga, nós sempre aprendemos. E as crianças, através dos jogos, dos tabuleiros, das cartinhas, elas aprendem também. Então, tudo é educação. Tudo é educação. Essa que é a verdade. Essa que é a chave de ouro. A educação ela é uma constante. Por isso que nós temos que ter um exemplo de vida. A nossa vida deve ser educadora, porque os nossos atos, as nossas atitudes enquanto pai, enquanto mãe, enquanto professora, falarão mais, ressoarão mais do que simplesmente a teoria. Você está educando seu filho sempre. Eu estou educando os meus alunos sempre. Tudo é educação, o ambiente, as cores, os quadros, tudo está transmitindo algo. E a mesma coisa os jogos.
Então, como eu falei no começo desse vídeo, eu vi essa matéria no Globo, depois eu vou deixar aqui na descrição. Foi febre nos anos 2000, essas cartinhas, e elas voltaram à moda agora. E mais do que nunca, eu acho que esses jogos são importantíssimos, principalmente para essa geração. Porque o jogo, gente, ele é um simulacro da nossa vida. Então, a criança, ela não tem raciocínio abstrato para abstrair alguns conceitos. Então, quando ela parte do concreto, do lúdico, enriquece o seu repertório. Ela aumenta a sua imaginação e, consequentemente, a sua ludicidade e a sua criatividade. Por isso que o brincar é tão importante. O brincar dirigido ou autônomo, a primeira linguagem da criança é o brincar. Então, a brincadeira, o jogo, o homo ludens, como nos disse o Huizinga, que foi esse grande historiador, esse historiador holandês, ele que escreveu essa obra, Homo Ludens, que fala do jogo, da importância do jogo, do lúdico na nossa cultura ocidental. Ele fala que o brincar é tão velho quanto a cultura, né? E a cultura, ela é definida justamente, né, por esse lúdico. Os animais, eles não têm isso. Os homens, sim. Os homens, eles inventaram, eles partiram, né, de algo inédito na natureza, que é o brincar, que é o criar a partir de peças, até então, inanimadas, e dar vida a essas pecinhas, como o jogo do xadrez, que é muito bom também. Então, essa ludicidade, ela ensina o homem, né? Ela ensina principalmente o ser criança, a vida. Veja só você, qual que é o espírito do jogo, né? O espírito do jogar é justamente a competição. E nós vivemos, né, nesse impulso social que é competitivo. Então, no jogo da carta Pokémon, cada Pokémon, a criança ela vai se fazer de treinador de Pokémon, e cada Pokémon tem lá os seus skills. Uns são mais fortes, outros são mais rápidos, uns são lendários, blindados. E isso na vida também é assim. Na vida, haverão amiguinhos mais inteligentes e mais brilhantes que você. Na vida, haverá, né, pessoas diferentes de você, que pensam diferente de você. E o jogo é uma oportunidade da criança esbarrar com essas situações. Porque veja você, quando a criança compra o pacotinho da carta Pokémon, ela não sabe quais caracteres, personagens estarão lá. Então, às vezes o amigo tem uma mais forte, é isso. O amigo vai ganhar de você, né? Mas se você souber, for dedicado, conseguir ir colecionando, tendo paciência de mantê-los, de não trocar, tem uma pedagogia por detrás, uma sabedoria. Eu, enquanto professora educadora, eu estimulo até que as crianças brinquem no modo batalha, para que não haja troca e depois confusão de cartas, mas no modo batalha, de batalhar. Isso é muito saudável, porque essa geração precisa aprender a se frustrar. Essa geração do tablet, do touch, não sabe esperar, como a minha geração e a sua, provavelmente que está me acompanhando aqui, soube. Então, quando eu era criança, eu tinha que esperar o dia da semana para assistir ao programa televisivo que passava naquele dia. E tive que aprender a negociar, porque na minha casa só tinha uma televisão que ficava na sala, e minha mãe assistia uma coisa, meu pai assistia outra e meu irmão outra. As fotos, a mesma coisa, a gente tinha que comprar o filme, colocava lá na Kodak e tinha que esperar revelar, você não sabia, né, como que ia ficar 100%, e hoje essas crianças não têm isso.
E a paciência, a resiliência que vem com a superação da frustração, é uma habilidade adquirida. E os jogos, gente, estimulam isso nas crianças. Por quê? Uma vez ou outra ela vai perder. E vai ter que lidar com a perda. A vida é isso, uma hora você vai perder, nem sempre você vai ganhar. Vai ensinar também você a utilizar o teu melhor recurso, utilizar a carta mais forte, saber como utilizar os seus recursos, os seus ganhos. Então, estimula, né, a criança para a vida. Voltando no Huizinga, ele fala muito, né, que o homem, ele veio, né, do homem que pensa, o sapiens, para o homo faber, que é aquele homem que faz, para o homo ludens. A nossa característica enquanto seres humanos é justamente o lúdico, isso é algo nosso. E hoje o Yuval Harari, o autor do famoso livro Sapiens, ainda fala do Homo Deus, e com a nanotecnologia a gente está quase, né, igual deuses, certo? Então já tem até uma setinha aqui como Homo Deus. E a ludicidade, como eu falei, ela é muito importante, principalmente na infância, porque tudo que acontece na infância vai repercutir na fase adulta desse ser, desse ente. Então, a ludicidade, ela vai trazer desafios, como eu falei, né? Quando você joga com alguém, você está no modo batalha de treinador de Pokémon, está desafiando, está tendo que usar a criatividade, é uma atividade prazerosa, tem que ter respeito às regras. Então, eu gosto muito de jogo de tabuleiro, inclusive, ano passado, num projeto que nós fizemos lá no Colégio São Judas, a professora de espanhol, ela criou esse tabuleiro através do jogo dos 3 porquinhos. Nós colocamos uma tabela SWOT aqui, ficou bem legal, e cada porquinho tinha que chegar na casa do último irmão, e as crianças elas amaram fazer esse jogo, porque, mais uma vez, tem que aprender a respeitar as regras, e quando a gente vive em sociedade, tem regras, você não pode dirigir, ultrapassar a velocidade, você tem que respeitar o semáforo, você tem que respeitar as datas do boleto que vencem. Então, você ensina a criança o holograma do ser adulto. Então, é muito importante os jogos, né? E para os professores que me assistem, que me acompanham, o jogo, ele é muito importante, principalmente nessa primeira infância, porque vai preparar a criança para a vida. Esse é o papel principal da escola, daí a importância da parceria escola e família, porque nós temos um único interesse, que é preparar um ser do bem lá na frente, um adulto do bem, um adulto que sabe interagir, que está se desenvolvendo de modo integral. Então, situações de brincar livre e brincar dirigido são importantes, porque atendem essas necessidades de aprendizagem das crianças. Bom, então, como eu falei, se o seu filho gosta de cartinha Pokémon, incentive-o da maneira correta, a seguir o modo batalha, a jogar respeitando as regras, utilizando os melhores skills do Pokémon, aprendendo a perder, aprendendo a se frustrar e se preparando sempre para o melhor, como é na vida, certo? Gente, muito obrigada a todos vocês que me acompanham aqui nos nossos canais da Tarcilanita. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!